Olá pessoal, Ranking News desse dia 2 de outubro, terça-feira, para a gente comentar os resultados da pesquisa Ibope que foi divulgada ontem. Muita coisa interessante para a gente falar aqui hoje. Como vocês devem ter acompanhado, o Bolsonaro subiu na pesquisa, chegou a 31%, ele estava com 27%, subiu 4 pontos, e o que chama a atenção foi a subida dele entre os votos femininos. Então o Bolsonaro saiu de 18%, que é o que ele tinha na última pesquisa, para 24%, subiu 6 pontos percentuais entre as mulheres, enquanto que o Haddad, que é o segundo colocado, tinha 21%, estava na frente entre as mulheres, e agora tem 20%, agora ficou 24-20 para o Bolsonaro. É interessante observar que esse resultado aparece justamente após aquelas manifestações do sábado, do ele não, né, das mulheres, muito focado nas mulheres, aquela manifestação toda, artistas também postando coisas sobre isso, e o efeito foi justamente o contrário, né? O Bolsonaro cresceu entre as mulheres, tanto no sábado como no domingo, também houve manifestações a favor do Bolsonaro por todo o Brasil, e o resultado da pesquisa que foi realizada no sábado e domingo foi esse crescimento do Bolsonaro entre as mulheres. Além disso, um outro grupo que também apresentou esse resultado foi dos jovens. Então, entre os jovens de 16 a 24 anos, Bolsonaro tinha 24% na pesquisa anterior e agora aparece com 31%, uma subida aí de 7% do dia 26/9 agora para o dia 1º de outubro. Enquanto que o Haddad também oscilou de 21 para 20, também caiu um ponto percentual. Uma distância aí de 11 pontos entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, com a vantagem do Bolsonaro. Outro dado que vale a pena a gente comentar, entre os mais pobres, ou seja, entre aqueles que recebem até um salário mínimo de renda, o Bolsonaro tinha 13 e subiu para 19, 6 pontos percentuais a mais para ele. Enquanto que o Haddad, que continua liderando nessa faixa de renda, tinha 28 e caiu para 26, então a distância diminuiu bastante. Enfim, a gente está chegando próximo da data da eleição, os institutos vão aí ajustando as suas pesquisas, né? Muita gente diz que, na verdade, o que está acontecendo é que agora eles estão divulgando o resultado mais próximo da realidade, porque assim que a gente tiver o resultado na urna, isso não pode estar muito diferente daquilo que foi pesquisado, que foi divulgado. Então essa reta final vai definir muita coisa. O Bolsonaro agora fora do hospital, né? Ontem mesmo ele já fez um vídeo, uma live para os seus seguidores pela internet. Tem o debate da Globo na quinta-feira, que é algo que a gente precisa ver se o Bolsonaro vai ou não vai participar, como é que isso vai influenciar nesse resultado também. O Alckmin continua com aquela estratégia de bater nos dois, bater tanto no PT quanto no Bolsonaro, que são os dois que estão à frente dele, né? Ele está ali disputando com o Ciro esse terceiro lugar. Muita gente acha que o Alckmin deveria focar só no PT para tentar subir e fazer um segundo turno com o Bolsonaro, mas enfim, parece que essa estratégia dele de bater nos dois não está dando muito certo. Hoje o mercado financeiro reagiu muito bem a essa pesquisa, agora são meio-dia, a bolsa estava subindo cerca de 3%, o dólar caiu já abaixo dos R$4, então o mercado reage de uma forma positiva a essa subida do Bolsonaro nessa reta final aqui, nessa última semana. Chance de, no primeiro turno, a eleição ser decidida é muito pequena, o Bolsonaro teria que subir bastante aí nessa reta final para poder decidir a eleição logo no primeiro turno. O mais provável é que haja um segundo turno entre PT e Bolsonaro, entre Haddad e Bolsonaro. Mas ainda tudo pode acontecer. E uma outra notícia que saiu hoje foi o apoio formal da Frente Parlamentar de Agricultura para o Bolsonaro. Essa frente é formada por 261 parlamentares, entre deputados e senadores, o que representa aí um apoio significativo nessa reta final também. Com esse apoio formal, o Bolsonaro fica muito forte com a chamada bancada BBB, que é a Boi, Bala e Bíblia, que são aí a Frente Parlamentar de Agricultura, que é a bancada ruralista, a bancada da Bala, que são os armamentistas, e a bancada da Bíblia, que são os evangélicos. Então isso também pode significar aí uma diferença para ele conseguir essa eventual vitória num primeiro turno. E também já dá uma ideia de como seria a tal governabilidade caso ele seja eleito. Ele já teria aí uma base para poder aprovar as reformas, enfim, fazer um governo com um bom contato com o Congresso, um bom trânsito dentro do Congresso. Outra notícia importante nessa última semana foi a liberação pelo juiz Sérgio Moro de parte da delação do Palocci, né? Em que ele entrega ali todas as
as maracutaias que foram feitas no governo petista, como é que era a questão toda das propinas pagas para medidas provisórias, deixa o Lula numa situação muito delicada, coloca que o Lula sabia de tudo que era feito e dava o aval para tudo que era feito. São mais de 800 páginas de delação que o Palocci detalha como eram esses esquemas, e isso também certamente será usado agora nesses últimos cinco dias praticamente que a gente tem para a eleição. É um fator que também deve ser explorado pelos adversários do PT, tanto o Bolsonaro quanto o Alckmin, principalmente, que ainda tenta ali uma aproximação do segundo lugar. Então caiu como uma bomba também isso ontem. Era algo que a gente já sabia que existia, mas com a publicação disso, com os documentos todos, com os detalhes que o Palocci coloca, isso repercutiu muito. O PT, obviamente, coloca que é tudo mentira, que ele está colocando ali esses fatos só para se livrar da prisão e que isso não deve ser levado a sério. E do outro lado, todo mundo dizendo que o PT não pode voltar ao poder diante de tantas falcatruas que foram feitas, e o Lula sendo aí o grande comandante disso tudo. O Haddad, inclusive, ontem foi a Curitiba, foi até a Polícia Federal para conversar com o Lula, para ver ali as estratégias de campanha, e essa notícia, obviamente, vem aí como mais um empecilho, mais um obstáculo para a estratégia petista nesses últimos dias. A gente sempre lembra vocês que é muito importante definir também o voto para deputado estadual, deputado federal e para 2 senadores. Esse ano você vai ter que votar para 2 senadores, e é muito importante votar em um candidato específico e não na legenda, para você não correr o risco de querer votar num partido pensando em eleger uma pessoa e eleger uma pessoa que você não quer, um político ruim. O ranking está aqui para isso, acesse o politicos.org.br. A gente tem um mapinha lá com os melhores e piores de cada estado para facilitar a sua vida. Baixe o nosso aplicativo também, continue seguindo os nossos vídeos aqui no YouTube. Vamos seguindo aí a gente, até a próxima. Quando tiver alguma coisa interessante para postar, para falar, a gente volta a se falar por aqui. Um abraço!